dessa quinta-feira. No nosso quadro de hoje, estamos recebendo o especialista em cirurgia ortognática, o Dr. Rafael Grimpel. Ele que vai explicar tudo sobre as dores na mandíbula e vamos entender sobre a diferença nos sintomas e tratamentos. Dr. Rafael, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Tribuna Livre da TV Arapuã. Muito bom dia, Bruno. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os espectadores. E estamos aí para tirar as dúvidas de vocês. Muitos pacientes se queixando em relação à questão de dores na região da mandíbula. O que é que isso pode... Por que isso é ocasionado? Explica para a gente um pouco sobre. Muito bom. Bruno, as dores elas sempre são multifatoriais, né? Então, várias causas podem levar a uma dor. Podem ser condições patológicas ou podem ser até desarranjos nas proporções dos ossos que seguram os dentes. É como se eu tivesse, por exemplo, uma perna maior do que a outra. Então, isso com certeza geraria dores na minha coluna, no meu joelho. Então, na face não é diferente. Muitas vezes eu tenho problemas da constituição óssea e isso gera sim dores, e essas dores geralmente acontecem perto do ouvido, tanto que muita gente vai primeiro para o médico especialista em ouvido, que é o otorrino, e chega lá, o médico examina e fala assim, olha, você não tem nada no ouvido, você tem que procurar um especialista em cirurgia bucomaxila. No caso, e esse tipo de tratamento, uma vez identificado esse problema aí na questão da formação, né, que vem da sua genética, é tratamento, é cirurgia, como é que funciona isso? Muito bem. Geralmente, esses pacientes que têm um osso mais crescido que o outro e que está ou não associado às dores, eles podem ser tratados, mas às vezes esse paciente ele percebe que os dentes estão fora de lugar. E aí eles às vezes procuram tratamento dentário, mas o tratamento dentário por vezes não resolve o problema da face. Então, o tratamento do crescimento ósseo errado, como esses pacientes que vocês estão vendo aí, ele é realizado através de uma cirurgia. E o nome dessa cirurgia é cirurgia ortognática. E a gente consegue devolver as proporções faciais. E isso tem preocupado muitos jovens, principalmente, do ponto de vista da questão do incômodo e da estética, né? Eu estou vendo aí nessas imagens, tem pessoas que você percebe que cresce fora do eixo normal da face, e outras pessoas têm dificuldade porque é menor. Que diferença é essa? Alguns grandes, outros pequenos? Exatamente. A gente tem basicamente 3 tipos de problema, né? Então eu tenho ou a mandíbula que cresce muito, ou a mandíbula que cresce pouco, ou a parte da maxila que cresce muito. Então o paciente tem um sorriso gengival, onde ele sorri e mostra muita gengiva, ou o paciente sorri e mostra muito queixo, né? Se a gente for resumir. Mas o problema não para só na estética, é como a gente começou falando, né? O problema ele vai muito além, ele vai para as dores, ele vai para a dificuldade de mastigar, dificuldade de se alimentar. Muitos pacientes desses não conseguem dormir direito, porque o osso é tão para trás que impede o ar de passar pelas vias aéreas. Então existem inúmeros problemas relacionados a um problema simples, que aparentemente é algo estético. E que quando a gente vai investigar a fundo, gera diversos problemas de convívio e problemas, inclusive, no dia a dia do paciente. A questão da mastigação, a maneira como você mastiga, como você come, pode ocasionar problemas também? Pode sim, com certeza. Esses pacientes que têm essas discrepâncias muito grandes, eles têm dificuldades severas na mastigação. E isso faz com que ele possa ter, inclusive, problemas digestivos, né? E quando você mastiga errado, Bruno, a gente começa a ter problemas nos dentes, problemas na gengiva e também aquele famoso problema na ATM, que foi isso que a gente começou falando, né? Os problemas de dores na mandíbula, os problemas de dores na articulação. Doutor, uma situação que aconteceu comigo, inclusive, menos de eu uso facetas, e no intervalo de menos de um mês eu quebrei 2 dentes dormindo. O que é isso? Eu fiquei preocupado. Isso não só acontece comigo, já aconteceu com outras pessoas também. Que fenômeno é esse, doutor? Durante o sono, existe o hábito errado, né, que a gente pode falar, um hábito parafuncional de apertar os dentes ou de ranger os dentes, tá? Isso é chamado de bruxismo ou bruxismo, tá? Esse bruxismo, esse ato de ranger os dentes, ele força muito dentes, força muito articulação. E ele muitas vezes é causado por um desarranjo na mordida. Então, às vezes, a faceta que você colocou pode ter causado alguma pequena interferência que o teu organismo tem alguma coisa diferente aqui. E aí você fica durante a noite de forma inconsciente tentando corrigir esse encaixe que talvez por algum 10º de milímetro está errado. Imagina uma pessoa que não tem a mordida certa, que o problema é de centímetros, né? Então esse problema pode ser ainda mais exacerbado.
E um dos tratamentos para o bruxismo é a correção da engrenagem dos dentes, mas também existem muitos outros, como o uso de placas, por exemplo. Quanto à questão, está ligado também à questão do estresse? Tem alguma ligação direta com o estresse diário? Tem sim. O bruxismo ele pode ser noturno ou diurno. Geralmente o bruxismo noturno ele é causado mais por um fator constitucional. E o bruxismo diurno, que geralmente é percebido pelo apertamento dos dentes, ele está muito relacionado a quadros de estresse e ansiedade. Então, aquele paciente que fica o dia todo apertando os dentes e forçando essa musculatura para tentar aliviar o estresse. E isso causa problemas irreparáveis, às vezes, nos dentes e nas articulações. Doutor, queremos agradecer a sua presença conosco, doutor Rafael Grampel, aqui no nosso programa Tribuna Livre da TV Arapuã. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a todos e até breve, gente. Olha, Sabrina Barbosa está comigo agora.